queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra. Analisando a obra de André Luiz, estamos no capítulo 6 do livro No Mundo Maior. Esta obra é espetacular, porque ela está trabalhando com os problemas da mente, os problemas do nosso pensamento, aquilo que isso interfere em nossa vida. Hoje, o capítulo 6, depois daquele emocionante capítulo 5, aquele que fez a gente, ir às nuvens, naquela reconciliação. Agora vem o capítulo 6, Amparo Fraternal. Então você pegue o seu texto, pegue o livro e comigo você vai poder acompanhar a leitura, porque é isso que nós fazemos no Espírito da Letra. Nós procuramos, através de uma leitura calma, tranquila, que possa inclusive mudar alguns significados com sinônimos equivalentes para facilitar o entendimento, retirar assim da letra o espírito, ok? Então, agora que nós vamos já começar a leitura, nós vamos para a nossa sala de leitura. Eu espero você. Vamos lá? Vamos lá? Então, já chegamos aqui na nossa sala de leitura. O capítulo 6, Amparo Fraternal. Vamos começar então a ver onde é que André Luiz está para entender o seu significado. Ele diz assim, logo no começo: noite fechada, encontramo-nos à porta de aposento modesto, em santuário humilde. Gentil irmã de nossa esfera nos aguardava no limiar, logo na entrada, saudando-nos de maneira atenciosa. Calderaro avançou perguntando: e Cândida? Como está? Como ela está passando? Muito bem. Deve estar conosco, em definitivo, amanhã à noite. A irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace, a morte, se realize placidamente, de maneira suave. Creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha que deixará na crosta, aquela filha que vai ficar na terra, pede certas providências. Então, diz André, nós entramos. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital, da força vital, eram visíveis, estava fraca. Cândida, a irmã que recebia nossas atenções de forma carinhosa, ela ainda se prendia ao corpo através de fios muito frágeis. Pela doce luz que lhe aureolava, que lhe nimbava a fronte, emitida por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza da alma, o sereno heroísmo. Junto dela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado, cansado, acariciava os seus cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas que continuamente fluíam. O assistente indicou-me, explicando: essa aí é a filha que se despede. Vamos ouvi-las. Cândida, animando a jovem com dificuldade, falava comovida: Julieta, minha filha, tenha cuidado com você mesma. Você sabe que provavelmente eu não vou mais me levantar. Eu tenho medo, eu receio deixá-la entregue às lutas, aos embates do mundo, sem mãos amigas. A moça trazia a garganta comprimida, difícil para falar. O pranto copioso, farto, testemunhava nela a extrema angústia. A mãezinha, porém, contendo a custo a comoção, prosseguia dizendo generosa: meus filhos nos abandonaram, Julieta. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Eu a noto perturbada e mais aflita nestes últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para nossas despesas. O que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude, minha filha. Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente rogo ao Senhor que não nos desampare. Tenho medo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa.
De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo. E depois de ligeira pausa, em que apertou carinhosamente a mão da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, a doente continuou dizendo: escute, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As operações, as intervenções que sofri foram melindrosas, delicadas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro, filha? Tranquilize-me, querida. A moça enxugou as lágrimas abundantes e informou a mãezinha: não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando. E a mãe respondeu em tom de desalento: ah, minha filha, mas a costura rende tão pouco. E a filha então, para acalmá-la, disse: mãe, não se veste, não se aflija tanto. Além dos recursos nossos, que são os normais do trabalho, eu tomei pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses, tudo retomará ao ritmo normal. E a mãe então responde a ela: ah, minha filha, Deus o permita. Terminado esse intervalo mais longo, a doente perguntou: onde está o Paulino? A filha corou de vergonha, ruborizou-se e respondeu acanhada: ah, mamãe, não sei. Não se vem há muito? Perguntou a mãe. E a outra, a filha: não, mamãe, respondeu tímida. Aí a mãe: ah, eu gostaria de vê-lo. Eu tenho medo de partir de um momento para outro e não vejo pessoa a quem solicitar assistência para a sua mocidade. Que será de você, minha filha, sozinha, ao sabor das circunstâncias? O mundo está cheio, referto, repleto de homens maus que espreitam a oportunidade de flagiciar, de torturar. Nesse instante, dos olhos lúcidos de Cândida, escaparam algumas lágrimas que a mim, diz André, queimaram o coração. E ela disse: se eu morrer, minha filha, com um tom bem acentuado, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos defrontou, nos ofereceu dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados, encantados pelo ganho material, nos abandonaram, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento, mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Cedo, bem cedo, eu perdi a saúde e muito breve os desenganos me lancinaram, me golpearam o coração. Entretanto, neste grabato, neste leito de silêncio e de dor, a paz é a coroa de minha alma e reconheço que não há fortuna maior do que a consciência tranquila. Sabe Deus, sabe o Senhor, os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, diz a mãezinha, resta-me, remanesce-me um tesouro. Você, o seu devotamento, minha filha, seu carinho me enriquece. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus. Consagre-lhe amor e confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade e de nós pede apenas um coração simples e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com a vontade divina, no turbilhão das provas humanas, e não descoroçoe, não desanime. Ah, mamãe, não prossiga, disse a jovem desabafando-se. Não prossiga,
Estaremos sempre juntas. A senhora não vai morrer. Viveremos uma para a outra. Jamais nos separaremos. Acalme-se. Não quero vê-la assim aflita. Tudo vai passar. O médico me prometeu iniciar um tratamento mais enérgico. Vamos ter fé. Cândida, então, esboçou um triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou: Obrigada, minha filha. Estou calma e feliz. Em seguida, olhou os ponteiros do relógio que estava ali próximo e disse: Vá sossegada, filha. O horário da nossa palestra terminou. Beijaram-se comovidamente e Julieta, após carinhoso adeus, se afastou. Então Calderaro me disse com atenção: Vamos segui-la, André. Devemos assisti-la com recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriana a respeito. Instruções de Cipriana. A Cipriana foi aquela mulher que no capítulo anterior, por muito amar, conseguiu deslindar aqueles problemas que estavam envolvendo aqueles dois nossos irmãozinhos, um que estava no hospital e o outro que estava obsediando. Você se lembra? Então, ambos foram melhorados graças à ação generosa de Cipriana. E agora Cipriana está cuidando da filha, porque a mãe em breve vai partir. Então esse é o diálogo que nós estamos vendo logo no começo do capítulo 6, mostrando amor, mostrando bons conselhos por parte da mãe, uma senhora que sabe o que pode acontecer, que conhece os problemas da vida, mas que diz à filha para que ela se mantenha reta, para que ela não ceda, para que ela não procure o caminho fácil, porque o caminho fácil leva a espinheirais muito dolorosos. Agora, na segunda parte, nós vamos ver o que acontece com Julieta, porque Calderaro e André Luiz vão segui-la. Então, você toma uma água rápida e volta para cá, porque nós não demoramos, tá bom? Eu espero você. Estamos de volta com o estudo do livro No Mundo Maior, o capítulo 6. Nós, na parte anterior, pudemos ver a preocupação da mãezinha, Cândida, que está internada no hospital, esperando a morte, com a sua filha, a sua Julieta. E ela recomenda boas coisas, boas condutas, tem medo de partir e deixar a filha numa situação delicada. Você acompanhou conosco e viu que, graças à intercessão da irmã Cipriana, aquela alma iluminadíssima que no capítulo anterior fez as pazes, vamos dizer assim, entre aqueles dois que estavam se vingando um do outro há tempos, e agora ela recomendou o cuidado com a menina. A jovem, que tinha pouco mais de 20 anos, ia ficar sem a mãezinha e estava numa situação muito ruim. Então agora vamos continuar, porque Calderaro e André Luiz foram acompanhar a Julieta depois que saiu do hospital. Vamos então à nossa sala de leitura e a gente já vai seguir o texto. Vamos lá? Vamos lá. Chegamos. Nossa sala de leitura nos permite muitas coisas boas, entre as quais está a de termos o texto, olha, aqui, como você pode ver, para que você também acompanhe. Vamos então dar continuidade. Diz André Luiz: durante o caminho, o instrutor me esclareceu a história da agonizante, Cândida. Cândida enviuvara muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe havia imposto amarga renúncia dos bens da vida. Cândida sofrera muito para criar Julieta. Lutara, trabalhara e sofrera com resignação e coragem. Os filhos homens, os varões, a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na, procurando centros distantes, por desejo de atender a impulsos menos edificantes da mocidade. A viúva, entretanto, persistiu na existência simples, consagrada, dedicada à preparação do futuro da filha.
Iniciou-a nos trabalhos da agulha, em que a menina se revelou de imediato excelente profissional. Mas depois de alguns anos de provações mais rudes, a nobre genitora caiu extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico, sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se tornou a sua situação que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 meses longos e arrastados. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, ela viveu o duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Terminadas, exauridas as possibilidades de que dispunha, ela recorreu aos parentes que naturalmente se esquivaram cautelosos. Pedir ajuda, emprestar dinheiro, ninguém tinha. Apelou para amigos que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária, não dava para fazer tudo só com o dinheiro que vinha da costura. Visitava a mãezinha diariamente ao fim da tarde, pondo-se a par da situação cada vez mais grave que estava ocorrendo com sua mãe. Louca de angústia, bateu a todas as portas e todas as portas permaneceram fechadas. Incapaz de examinar, de perscrutar aquela situação em toda a sua profundeza com a mãe, com quem ela tinha aquela afinidade, e a mãe naturalmente não estava interessada que ela se sacrificasse tanto, Julieta acabou cedendo a um insidioso convite, a um insinuante convite, a um perigoso convite. Passou a valer-se da noite a fim de trabalhar numa casa de diversões, com o exclusivo intuito, o exclusivo desejo de agenciar, angariar, conseguir mais dinheiro. Cantaria e dançaria, melhorando a receita. Desde então, passou a representar o papel de uma ovelha assediada, perseguida por feras. E por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, do sexo, em dada circunstância, não conseguiu furtar-se ao império das sensações. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino, a quem a mãe se referira, não teve forças para resistir. Aceitou dele a proteção prematura. Abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que vivia penosamente. Fixou-se então no centro de diversões noturnas e, se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar proveito da sua beleza e mocidade, como um cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia. Julieta, no entanto, ocultava a realidade dos olhos da mãe. Vestia-se com singeleza para a visita diária. E quando se fez acompanhar de Paulino pela primeira vez no hospital, apresentou o homem a Cândida, sua mãezinha, na qualidade de simples amigo. As aflições sucessivas da menina foram-lhe alterando a saúde. Achava-se extenuada e doente. Recordando os exemplos maternos, ela experimentava atrozes, profundas perturbações na consciência. Os prazeres fáceis não lhe amainavam, não lhe diminuíam ou sossegavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não conseguia, não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia admiração pelos seus dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Presa de incoercível, de invencível abatimento, passava os dias e as noites sob os fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo dela a orientação necessária?
Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe havia dado a vida. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam fechadas aos seus rogos. Mas estaria procedendo com acerto? Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Ela não tinha mais força para rezar, sentindo-se suja. Debatia-se a sua mente angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. No entanto, concluiu Calderaro atencioso, as preces maternas acompanhavam a filha através deste escabroso, deste acidentado e difícil caminho. E Cândida não tem sofrido em vão. Fiel colaboradora de muitos serviços, ela é credora de muitas bênçãos. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, eu segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica que estava em desvario, em desarranjo. Relembrando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã, chorando convulsivamente. Torturantes pensamentos se chocavam no seu cérebro enfermo, vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam da sua fronte e paravam no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, aquela membrana que envolve os pulmões, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas. Momento em que a substância fluídica das emissões mentais se dissipava, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material vindo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, no seu corpo, era assimilado pelo sangue, que por sua vez o restituía ao cérebro físico. Era um círculo, acumulando-se em toda a zona do cérebro, mais próximas da substância cinzenta. Por isso eu reparava na jovem não somente os olhos vermelhos e inchados de chorar, mas também os pródomos, o início dos mais sérios distúrbios orgânicos. Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei: olha, Calderaro, não estaremos aqui diante da misteriosa origem da encefalite letárgica? E ele respondeu: muito mais do que isso, André. A mente desvairada, alucinada, emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a lançar, a despedir energias fatais sobre ela própria. Dotada de distinta educação, extraída, aurida ao contato da mãe, que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, ela se incompatibilizou com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Ela não pode tranquilamente viver de uma forma mundana. A mente não deixa. Possuindo desse modo sublime claridade interior para a jornada humana, ela colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se oferecesse a ela um campo de luta em que se sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada, jogada a escada abaixo. Todos os dias é constrangida no silêncio a recordar a exemplificação da mãe, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. Neste atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente,
de que se tornou frequentador habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Essa situação lhe impede a prece fervorosa, santificante e regeneradora. E daí o caos em que a pobrezinha tateia. Tá vendo? Esse caos é de muita gente. E nós vamos no próximo bloco dar continuidade às explicações de Calderaro. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta, acompanhando o drama de Julieta, filha de Cândida, no capítulo 6 do livro No Mundo Maior. Este que você está vendo aqui atrás de mim, em 2 capas, para que você saiba que é a mesma obra. A autoria de André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, essa obra está falando coisas muito ricas a respeito da nossa mente, do nosso controle interior. E nós vimos agora que é tudo aquilo que a mãe tinha receio que acontecesse com Julieta, sua filha, a única que estava ajudando com as despesas da família, no caso da mãe doente, está realmente acontecendo, mesmo que a filha tenha negado. E por mais que a filha sinta que está fazendo coisa errada, a consciência a acusa de não estar correspondendo àquilo que a mãe havia feito por ela ou que a mãe esperava que ela fizesse. Então agora Calderaro a acompanha e conta a história. Ela está chorando na casa em que ela mora, na companhia do Paulino, que é um desses oportunistas, destes homens bem adinheirados, que pagam pelo sexo ou que exploram o sexo. E aí o Calderaro continua falando sobre a menina. Ela está num caos, porque ela é suficientemente elevada, porque a mãe a criou bem, para colher qualquer benefício do meio onde levianamente ela se projetou. Ela não faz parte daquilo. Ela não quer se meter nessa enrascada, ou não quer mergulhar nesse lodo, apesar de ela estar na superfície, ou estar na borda. Então, dominada pela permanente angústia, ela tem feito demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes como um professor que abre caminho para que o aprendiz reflita e acrescentou depois: não está ela, portanto, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Ela se avizinha da loucura, com estádios, com passagens por distúrbios variados, provocados pela disfunção celular. Não somente isto, Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida em outros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia, uma inflamação da pleura pulmonar, como o passo anterior para uma tuberculose. Com facilidade, ela será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por doenças indefiníveis dos vasos ou da pele, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso, para o corpo de carne. Chegados a este ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou: mas, André, a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que o desespero nos arrasta. A eterna sabedoria examina o motivo, o móvel de nossas ações e, sempre que possível, rapidamente nos reergue. Somente quando nós nos mergulhamos no total declínio, na total eclipse daquilo que possa ser amor e da razão, do raciocínio, de maneira deliberada, fugindo aos processos de socorro de Deus, nós nos mantemos nas trevas, trevas completas, do ódio e da negação.
Somente quando a gente se afasta de tudo isso é que nós defrontamos, nós encontramos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo e impositor das leis universais. Se a jovem não pôde elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para lhe socorrer o corpo doente, mas Cândida alcandorou-se, Cândida elevou-se, mais para salvar-lhe a alma. Em vista disso, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. A mesma Cipriana vai agir agora. Então, o instrutor se calou, submetendo, aplicando na lacrimosa menina o auxílio magnético de nosso plano, através dos passes, não é? Extraindo, subtraindo dela certa quantidade de material escuro, produzido, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeito o que fez sem obstáculos dignos de menção. Entretanto, como ele houvesse deixado um tanto de tal substância na câmara cerebral, perguntei, por que ele não tirou tudo? O amigo tomou significativa expressão no seu rosto e disse: tenho instruções relativas ao caso. Julieta, André, não deve receber hoje nosso concurso, nossa ajuda integral. Precisa se manter enferma do corpo, de modo a se ausentar das noitadas que costuma praticar. Em breves horas, ela vai ser conduzida, junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Compreendi tudo, diz André. E mais uma vez, fiquei admirado com a ordem que está sempre presente, a ordem imanente na esfera do espírito. Em seguida, Calderaro me conduziu ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2h, em plena madrugada, ele regressou, e eu junto com ele, ao modesto aposento de Cândida. Ela, a doente, agora já fora do corpo mirrado, carcomido, desgastado, daquele invólucro material doente, repousava nos braços de Cipriana, que afagava a sua fronte, a sua cabeça com ternura de mãe. A doente, gozando de extrema lucidez, fora do campo fisiológico, do campo de carne, respondeu-nos às saudações tranquila e feliz. Outros amigos estavam ali ao lado dela, reconfortando-a para aquele transe à morte, o transe definitivo. Trocávamos, permutávamos impressões prazerosamente quando 2 irmãos de nosso plano penetraram o quarto, conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição. Calderaro confirmou, esclarecendo: esse aí é Paulino, que vem nos ouvir. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, os 2 se ajoelharam instintivamente, chorando comovidos. Os 2 choravam, vendo aquele espírito que estava cuidando da doente, do espírito, da alma da doente, carregando-a no colo. E então, auxiliados pela assistência magnética daqueles mensageiros que os haviam trazido até nós, diz André, eles nos olhavam a todos sob forte admiração. E é importante que nós prestemos atenção que, à luz da nossa benemérita instrutora, lhes reclamava uma atenção maior. Eles olhavam para tudo, mas estavam fixados em Cipriana. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Mantinham-se confundidos e em lágrimas quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular.
e disse: Paulino, falo a você em nome da divina justiça. Que o Senhor o abençoe, a fim de que você me ouça com os ouvidos da razão. Escute. Você não supõe que Julieta seja digna do seu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? O que você faz da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpreta a experiência humana como uma estrada preparatória para a eternidade? Que juízo faz da vida e dos seus sublimes dons? Não se iguale, não imite, não partilhe o ingrato esforço dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para os jogos dos sentidos. Dignifique a sua existência de homem, honrando o sacerdócio da mulher. Você renasceu na terra, guardado por seu devotamento, cresceu sob os cuidados maternos e encontrará ainda na mulher o vaso dileto, o vaso estimado, o vaso preferido para os seus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre, por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não se confrange, não se angustia ao contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada pelo atroz pesadelo, diante da incerteza dolorosa do amanhã, do futuro da filha? Paulino, desperte para os seus compromissos de natureza superior. Você não veio ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é um abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos o impelem a um condenável procedimento como o que você vem tendo? Você é bom e útil, inteligente e nobre. Por que se furta à responsabilidade santificante? Vejam só. Vejam que exortações profundas que esse espírito agora está fazendo durante o repouso dos três. Eles tiraram a doente do corpo, que agora Cipriana carrega como a dizer, esta aqui é aquela pessoa que eu protejo. E ao mesmo tempo, a filha, que já estava com a culpa na consciência, e o Paulino, que era um doidivanas desses que adoram fazer o que lhe dá vontade, só em busca do gozo, agora os dois, com o pensamento nos erros cometidos, estão diante de um espírito celeste para a sua concepção. Se ajoelham, choram porque sabem que estão fazendo coisas erradas e agora a Cipriana vai terminar no próximo bloco o trabalho que vai ajudar Julieta e ajudar Cândida a seguirem seus destinos. Então, eu aguardo você para a última parte do capítulo 6, daqui a pouquinho. Estamos de volta com a parte final do capítulo 6, que nós vamos já seguir adiante. Vamos acompanhar o texto aí. Nós nem saímos da nossa sala de leitura já para não perder tempo. Vamos lá. Nesse momento, quando Cipriana falava aquelas coisas, Paulino, que chorava sob incontrolável comoção, com uma coisa muito profunda, não falou nada com a sua boca, mas emitiu pensamentos que todos nós pudemos ouvir. Ele pensava assim, eu não hesitaria, eu não teria medo em me casar com ela. Ponderava, raciocinando. Entretanto, eu havia encontrado Julieta fora da casa dela, santuário doméstico, estava na vida. Conheci Julieta num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam a uma elevação espiritual. Ora, não seria prudente eu me defender de uma mulher assim da vida, como ela demonstrava ser? Não era obrigação dele organizar um matrimônio com bases em valores mais sólidos? Aproximara-se da jovem num clube noturno. Encontrara-a sem lar. A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações
porque retornou firme após ligeira pausa e disse a ele: Paulino, perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundas intenções. Você não conhece, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada em relação à sua mãe doente? Não sabe que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, amparo, proteção e recursos? Enquanto você buscava mera distração para a mente preguiçosa, ociosa, Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o dinheiro ou o remédio necessário à mãezinha doente. Como absolver a você e, ao mesmo tempo, condená-la? Com que direito você zomba, você chasqueia da respeitabilidade de uma jovem que visava a tão sagrados objetivos? Por acaso, o sol será vil quando seus raios incidem no pântano? Será culpado o lírio que enfeita um cadáver? Paulino, sacuda a consciência atormentada, entorpecida, dormente. E dormente pelas facilidades humanas. Você ainda não sofreu tanto quanto devia para santificar e amar a vida. Não despreze a oportunidade que se lhe oferece. Coopere no resgate de jovem mulher que não surgiu no seu caminho por mero acaso. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Não se aproximaria você de Julieta com tamanho apego se ela já não figurasse em seu pretérito, em seu passado espiritual. Dedique-se a ela, salve-a da loucura e da inutilidade. Ofereça-lhe o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte despedace o teu corpo físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheios sacrifícios. Não lhe cause moça, não lhe abale a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes da regeneração espiritual para a vida superior com a desculpa de se preservar. Venha a nós, Paulino, o Senhor o abençoará o gesto digno. Amanhã, Cândida viverá as horas últimas da sua atual existência. Dê-lhe a paz, restitua-lhe o bem-estar pelo muito que ela se mortificou, que ela se sacrificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permita que o amor se perverta em sua alma. Santifique-o com a responsabilidade, fortifique-o com os seus dotes naturais e a providência estará ao seu lado por todo sempre. A instrutora se calou, mas de seu coração partiam raios de safirina, de luz azulada, envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a reconhecido, e disse: recebo a sua palavra como se fosse a de minha mãe celestial. Faça de mim o que lhe aprouver, o que lhe agradar. Estou pronto. Cipriana, então, depositou Cândida no corpo físico afetuosamente e dirigiu-se ao jovem par acrescentando: que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulino foram então reconduzidos ao quarto do qual tinham vindo, e nós, de nossa parte, ampliamos, dilatamos a permanência no quarto da doente em auxílio ao seu processo desencarnatório. Às 8h da manhã, Cipriana tirou dela a maior parte das forças. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguida de Paulino, visivelmente comovido. Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros da terra. Como haviam procedido nas horas de sono carnal,
Assim, ao observarem a venerável genitora em plena agonia, os dois se ajoelharam chorosos, quase na mesma posição de horas antes. Cândida olhou o rapaz em atitude suplicante e lhe falou com dificuldade. Embora Cipriana não deixasse fugir nem faltar as energias, mantendo a mão luminosa sobre a sua cabeça. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito. Tinha medo de deixar a filha inexperiente no mundo, exposta às tentações. Apelava para o cavalheirismo de Paulino, que não deixou que ela terminasse de falar. De olhos cheios d'água, Paulino colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Dona Cândida, disse atencioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro em poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira para impedir nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora, sou também seu filho. A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se enquanto Paulino colocava o rosto aos seus cabelos, prematuramente encanecidos, embranquecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, uniu as suas mãos num gesto simbólico e beijou-as enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo, exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas fechavam-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abriam entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Que coisa linda, não? Que coisa maravilhosa. Este capítulo que nos mostra como esse amparo fraterno, esse amparo fraternal, durante o repouso, pode corrigir quando os espíritos encarnados, eles aceitam isto. Vamos voltar lá à nossa sala principal para que terminemos o comentário? Vamos lá? Então, este capítulo é primoroso no aspecto de mostrar como a mente culpada, como aquela ação física em descompasso com a elevação espiritual, com o conhecimento das leis, como isto prejudica a recuperação e pode produzir doenças muito graves. É isso mesmo. Quando Julieta permitiu-se uma vida assim para obter recursos mais fáceis, ela caiu do patamar em que se encontrava para os níveis inferiores das ações instintivas. E Paulino, que estava ali, encontrou-a, começou a tirar as suas casquinhas, a fazer uso da jovem e, naturalmente, estava, como qualquer homem que se acha correto, estava escudando-se, estava se defendendo na postura leviana da moça. É ela que está se oferecendo, não fui eu que tirei do caminho. Mas Cipriana diz para ele com todas as letras, escuta, ela está aqui porque ela veio tentar salvar a mãe. Ela não veio para cá para se prostituir, não veio para cá para ficar rica, não veio para cá para ter prazer, ela veio para cá para conseguir recurso para sua mãe que está doente e ela não tem dinheiro. Enquanto você está aqui só para gozar. Você não veio aqui por alguma causa nobre, para a qual você foi impelido porque lhe faltava outra possibilidade. Você veio aqui para desfrutar. Você não acha que isso é muito pior? Então, veja só, Paulino, aproveite essa oportunidade, porque se você e ela estão se entendendo agora nesse momento de uma forma tão fácil, é porque vocês já se conhecem de outras existências. A simpatia significa convivência anterior. E agora vocês estão juntos. Então, assuma isto. Aproveite este momento, não deixe passar a oportunidade, disse Cipriana para ele. E isto faz com que ele, ao acordar no outro dia, se sinta tocado. Poderia ele não querer, mas ele pensou, ele avaliou, e o amor com que Cipriana disse isso, fazendo com que ele achasse que ela fosse de verdade uma mãe espiritual dele, deu-lhe a força necessária para mudar de rumo e certamente abandonar aquele tipo de vida e levar consigo
a Julieta, que estava à porta da loucura, porque ela produzia fluidos negativos pela sua culpa, pelo seu arrependimento. Esses fluidos desciam para ela mesma, entravam no pulmão, faziam com que o pulmão começasse a trabalhar sobrecarregado. Aí o sangue que tinha que fazer os filtros, as trocas gasosas, se abastecia dessas coisas escuras e levava de volta para o cérebro. Veja só, ela mesma estava se enfermando. Agora não. Agora chega o dia da partida da mãezinha, e os dois assumem o compromisso para liberar Cândida de uma forma tranquila para a vida verdadeira. Vejam como a palavra bem falada, o amor na sua estrutura, é capaz de transformar as coisas mais levianas em coisas santas. E quando nós nos equivocamos, quando preferimos um caminho menos turbulento, nós às vezes estamos escolhendo mais espinhos do que tínhamos. Pensemos nisto. Ah, quanta coisa ainda vamos ver. O capítulo seguinte também é muito especial. Não fique esperando chegar o programa. Vá para o capítulo 7º e entenda o processo redentor. Como é que a gente se redime? E ele vai explicar isto neste capítulo. Eu espero muito a sua presença, agradecemos muito o seu carinho e desejamos que você possa aprofundar ainda mais os conceitos deste livro. Até o próximo, o Espírito da Letra. Muita paz.